Professor Gabriel Menezes é mestre em consciência, espiritualidade e transformação interior. Um guia que une ciência, meditação e sabedoria ancestral para quem busca despertar e viver com mais verdade. No palco, ele mergulha fundo no invisível, mente, alma e energia, convidando quem ouve a questionar, despertar e evoluir de dentro para fora. Como definimos a apometria? Bom, a apometria basicamente é uma técnica baseada em 13 leis, onde nós estamos lidando com o espírito, com o mundo espiritual, a fim de promover trabalhos de desobsessão, que aí a gente entra dentro do contexto do espiritismo, onde a obsessão nada mais é que aquele apego de um espírito a uma narrativa, um espírito desencarnado, e aí ele fica preso a uma pessoa, talvez por uma raiva, um ódio, um desejo de vingança, ou simplesmente porque quer ali absorver alguma energia dessa pessoa. Então a apometria, ela basicamente trabalha nessa parte da desobsessão, da doutrinação desses espíritos e o encaminhamento deles. E ela é uma técnica realmente muito poderosa, que foi criada pelo Dr. José Lacerda, no Hospital Espírita de Porto Alegre, que era um hospital psiquiátrico. E, claro, ele também tinha várias especializações nesse hospital psiquiátrico, mas foi um hospital financiado pelos espíritas para cuidar principalmente das questões psíquicas, porque no espiritismo nós entendemos que muitas das questões mentais que as pessoas passam, elas também têm uma raiz na questão da mediunidade desequilibrada e nesse intercâmbio entre o mundo material e espiritual de uma maneira desequilibrada, disfuncional. Qual é a interferência real, por exemplo, de um espírito obsessor na mente, sei lá, ou na consciência do indivíduo? Boa pergunta. Porque assim, eu penso em ferida permanente. Vamos pensar que uma pessoa sofreu um acidente e perdeu a mão. Bom, perdeu a mão, é irrecuperável, ela está sem a mão. Ou, por exemplo, ela sofre uma queda, bate a cabeça, de repente tem uma lesão, ou um AVC, tem uma lesão, e aí ela pode ficar comprometida em certas áreas da fala, né, do movimento, seja como for. Qual é o grau de perturbação que um espírito obsessor ou de lesão que um espírito obsessor pode causar na consciência ou na mente humana a ponto de, por exemplo, torná-lo um paciente psiquiátrico? Boa pergunta. Bom, primeiro aspecto que a gente tem que definir bem claramente, que talvez não seja um termo muito comum para as pessoas, é o que é obsessão, né? Existem dois tipos de obsessão, isso é importante deixar bem claro. A auto-obsessão, que é você com seus próprios processos, seus traumas, seus dramas, suas dores, seus demônios internos. Você passou por alguma situação e aquilo deixou uma marca na tua psique, deixou um trauma indelével. Como, por exemplo, uma pessoa que sofre algum trauma por conta de ter quase morrido dentro de um elevador, por exemplo. E aí a pessoa fica claustrofóbica ali. Sim. E daí ela não entende, talvez ela não lembra que na infância dela ela ficou presa no elevador, achou que ia morrer e bloqueou a imagem, porque o cérebro, para proteger, muitas vezes ele apaga a memória, ele bloqueia a imagem, mas o conteúdo emocional continua ali e dependendo da situação, de repente você tem gatilhos no dia a dia. Ambiente fechado, dentro do carro no trânsito, chovendo forte, você preso dentro do carro, ou entra no elevador e aí vem o gatilho emocional e você começa a se atrapalhar nos seus próprios pensamentos. Alguns entram mesmo em pânico e esse é o caso mais fácil de exemplificar a questão do trauma quando se trata de fobias extremas. Então, isso é uma forma de auto-obsessão. Foi uma coisa que aconteceu com você, você deixou uma narrativa guardada ali na sua mente e essa narrativa você reconta ela através de pensamentos obsessivos ou sensações, emoções do nada. Sei lá, eu quase morri surfando uma vez. Então, eu criei um trauma que hoje, por mais que eu ame surfar, eu tenho minha prancha, quando eu vou para o mar, no momento que eu sento na prancha e que eu sinto que eu não tá dando mais pé, me bate um pânico, eu vejo o meu corpo automaticamente deitando na prancha e remando de volta para a areia. E isso é um exemplo de fobia, isso é um exemplo de auto-obsessão. A obsessão, como entendemos nesse mundo da realidade espiritual, eu não vou nem citar o espiritismo, porque eu tenho uma visão muito universalista no meu trabalho, a obsessão é quando você tem um espírito que ele está
obcecado por você. Ele está obsidiando o seu campo, ele está obsidiando você. Essa obsessão, ela tem vários fatores que corroboram para que aquilo aconteça. Teu padrão moral e vibracional que está abrindo campo para que isso aconteça, ou simplesmente um espírito que ele te reencontrou, ele tem alguma animosidade, alguma coisa que ele se sentiu injustiçado por você, ele quer te prejudicar de alguma maneira, ele te encontra, reencontra e começa a te perseguir. Trabalhos espirituais, que aí entra as questões dessas magias negras, despacho, trabalho que o pessoal faz contra o outro também, é uma forma de fazer com que um espírito... um encarnado faz um trabalho para um espírito, para que aquele espírito vá lá naquela pessoa e comece a atrapalhar a vida da pessoa, para dar algum senso de vingança. E a outra situação é simplesmente porque nós temos recursos no nosso corpo que esses espíritos precisam para eles terem energia. Eles precisam do nosso fluido, do nosso ectoplasma para se manterem vivos. Então, eles se afinizam pelas pessoas por questões de vício, às vezes. A pessoa é viciada em cigarro e aquele espírito morreu porque ele estava viciado em cigarro. E aí a pessoa vai se perdendo nesse drama desse vício e o espírito vai se acoplando ainda mais, porque é um pensamento da própria pessoa por conta do vício dela de continuar fumando, mas também do obsessor que quer que ele fume para que ele possa sentir o vício em si mesmo. Então, dividindo essa questão de obsessão e auto-obsessão, não sei se ficou claro. Ficou. Agora eu consigo responder a sua pergunta. Esse dano, vamos dizer, que o espírito obsessor ele causa na vida da pessoa é muito na questão mental e na questão emocional. Às vezes, de fato, se aquele processo, aquele quadro persiste por muito tempo, a pessoa pode vir, de fato, desenvolver algum distúrbio psíquico, porque, no final, o espírito está imprimindo na sua mente, no seu campo, uma tensão psíquica, um medo, um trauma, um vício, ele está imprimindo. Às vezes você não tem vício nenhum, de repente a pessoa entra em contato com o vício, se perde e, de repente, ela vê entrando ladeira abaixo, porque tem ali um ser reforçando aquele vício nela, porque também é viciado naquilo, precisa daquela energia daquele vício para se manter vivo, para se alimentar. Então, o dano eu não diria que ele é irreparável, nem que ele é, vamos dizer, irremediável, mas sim, existem vários exemplos, a literatura é vasta, ficaria difícil responder uma pergunta, os danos que um espírito pode causar na pessoa, mas geralmente é nesse campo emocional e mental, mas se perpetua por muito tempo, você vai desenvolvendo de fato distúrbios psíquicos e também até doenças no corpo físico, porque eles dominam certas técnicas para adoecer o nosso corpo também. O Dr. Lacerda, tem algum relato dele ter, através da apometria e da desobsessão, ter visto pessoas sendo curadas de doenças mentais? Poxa, é uma boa pergunta. Como esse hospital psiquiátrico, espírita, ele tem um livro, Energia e Espírito, e o livro Matéria e Espírito, se eu não me engano, é esse nome. Ele traz vários relatos. O Dr. Lacerda mesmo, ele não escreveu o livro. Uma pessoa muito interessada no trabalho, nas curas que estavam sendo manifestadas, tanto de ordem psicológica, emocional, psíquica e muitas vezes até questões físicas. Os relatos das pessoas eram imensos, a ponto da demanda pelos trabalhos da apometria se tornarem assim filas de espera imensas, senhas assim de meses para conseguir atendimento. E um jornalista muito interessado nesse trabalho chegou para o Dr. Lacerda e perguntou para ele se ele estava anotando, se ele estava escrevendo algo sobre isso. E o Dr. Lacerda basicamente disse que não, porque ele estava realmente focado no trabalho, em fazer acontecer a coisa da apometria. Então, esse jornalista pediu a permissão para acompanhar o trabalho do Dr. Lacerda e poder registrar e também conversar com o Dr. Lacerda para compilar todas essas informações e criar um livro sobre a apometria. Então, são muitos relatos de curas, principalmente nessa questão emocional, psicológica e espiritual. Eu mesmo já trabalho com apometria. Eu sou bem novo nessa área, mas eu trabalho com apometria há uns 5 anos e eu já vi muitas coisas maravilhosas assim acontecendo. Porque quando você fala de autoobsessão
e de uma obsessão legítima, né, num sentido espiritual, eu fico pensando, a auto-obsessão, ela pode ter uma cura acontecendo através, por exemplo, de hipnose clínica. Isso. Porque é o acesso ao inconsciente, Isso. que é aquele sentimento, trauma recalcado, esquecido, mas que emerge com sintomas. Isso. E aí a hipnose é muito boa nisso. Muito eficaz. É muito eficaz, assim como tem substâncias, como a própria ayahuasca, que é utilizada, também pode ser utilizada, ou terapias guiadas, né, até com psicodélicos, com especialistas, também, porque tudo promove o transe. Isso. É o transe que é o objetivo da própria hipnose. E aí no isso. transe você acessa o conteúdo e acontece a catarse. Exatamente. A limpeza daquela sombra. Exatamente. É o que alguns chamam de trabalho das sombras ou shadow work, é trabalhar a sombra, enfrentar a sombra e curar a sombra. Você tem que encarar ela. E a hipnose, as medicinas fazem exatamente isso. A medicina da floresta ainda melhor, porque promove neurogênese. Sim. Então ela vai gerar novos caminhos e enfim, e realmente eu acho que tudo conectado. Para a auto-obsessão, a gente tem amplo estudo. Sim, amplas ferramentas. E ferramentas. Beleza. Agora, quando eu falo de algo espiritual, aí já é outra coisa. Porque o espiritual é aquela velha história. Uma dor espiritual não pode passar com analgésico, né? É verdade. Se você parar pra pensar, tipo, se é uma... É igual eu brinco, a pessoa tá endemoniada. Beleza, aconteceu isso uma vez, eu até brinco. A pessoa tá endemoniada, aí vira e fala assim, esse demônio só sai com choque. Aí pega lá o equipamento de choque, a gente vai dar choque, o demônio vai embora. Aí a pessoa voltou. Aí então não é demônio, aí é uma crise emocional, catártica ali, que a pessoa tá, né, enfim, manifestando emoções psíquicas e tudo mais. Quando é realmente legítimo, não tem jeito. Aí é uma arma espiritual necessária para aquela transformação. Exato. Como você faz essa distinção na hora que você vai tratar a pessoa entre auto-obsessão e uma obsessão legítima? Se você tem algum tipo de insight, algum tipo de visão, entendimento, uma clarividência para entender que aquilo é espiritual ou é através de um diálogo, de uma conversa? Muito bem. É sempre excelentes as perguntas, que você vai no ponto assim que faz esclarecer o tema. A obsessão e a auto-obsessão, entendemos isso. Quando a gente começa a olhar isso da perspectiva espiritual, quando a gente vai trabalhar na apometria, a gente tem todo um grupo de médiuns. Não é só eu e uma pessoa. Por exemplo, eu trabalho, né, junto com um grupo de 15, 20 trabalhadores. Nós criamos juntos, né, o projeto Acordar, que é um projeto de atendimento apométrico fraterno, aberto para as pessoas. A cada 15 dias, a gente não faz com mais regularidade. Regularidade temos, mas assim, com mais... toda semana, Sim. Por exemplo, a gente faz de 15 em 15 dias, justamente por conta do tempo dos trabalhadores e demanda muito tempo. A gente entra às 7 horas da noite e para de trabalhar meia-noite. Então, assim, é puxado e tem trabalhadores que é de Portugal, Sim. pessoas de fora do Brasil. Então, o fuso horário, eles praticamente ficam a noite acordado trabalhando. Então, dentro desse trabalho, a gente tem todo um grupo onde tem o captador psíquico, você tem o médico clarividente, você tem o médico clareaudiente, você tem o operador da apometria. Então, a gente consegue ali, com todo aquele grupo, claramente atendendo a pessoa, o utente, a gente consegue claramente observar quando é um caso de obsessão e quando é um caso de auto-obsessão. Entendi. Quando é um caso de obsessão, claramente você sempre vê no campo da pessoa um espírito, você sente uma presença, você sente uma dor no teu corpo, aí de repente tu acopla no médium e o médium, sei lá, o médium começa com... Porque tem médium clarisentiente, médium clarividente. O médium clarividente, ele vê. Sim. O clarisentiente, ele sente no corpo. Então, acessou o campo lá da pessoa, o utente, a pessoa que está sendo atendida. O médium, de repente, relata para o operador. Estou sentindo um aperto no peito, um aperto no coração.
Aí a gente pergunta, é dele, da pessoa encarnada ou de um desencarnado? Ah, não sei. Aí a gente faz uns comandos, uns passes, abrindo a frequência, ampliando a visão. Aí a pessoa, tô sentindo agora, claramente é um desencarnado. Então acopla. Aí quando acopla, aí ali a pessoa incorpora o espírito, aí o espírito, que dor, me esfaquearam, enfiaram uma faca no meu coração. Aí começa o processo de doutrinação, conscientização desse espírito. Então a gente consegue ver claramente. Só que aí entra um ponto polêmico. A apometria, ela foi criada para fins de desobsessão. Mas tem um outro ramo da apometria que a gente vê muito terapeuta usando, que é a questão da captação psíquica, que é justamente trabalhando na questão da auto-obsessão. Porque existe personalidades e subpersonalidades. O que são subpersonalidades? Pedaços de você, nesta vida, que ficaram presos num drama, num trauma. A gente chama a subpersonalidade, mas a gente pode encarar dentro da psicoterapia como aquele conteúdo emocional, aquele trauma que fica lá na psique, no subconsciente, no inconsciente, chame como você quiser. Então, dentro desse processo, a pessoa ela cria pequenas personalidades, pequenas identidades de si mesma, apegada àquele drama, aquela dor, aquele sofrimento, aquela perda, aquela situação. A gente vai criando vários pontos de fratura, vários pontos de subpersonalidade. Então, subpersonalidade, basicamente, é essa versão nossa que cria uma identidade apegada àquele drama, àquele trauma acontecido nessa vida. Sim. A personalidade é você. Como um espírito imortal, hoje você é Felipe, mas talvez no passado você foi João, Maria, Aline, sei lá, em outras vidas. E essas vidas também ficam traumatizadas. Elas também carregam no teu perispírito, porque é onde a gente acessa esse conteúdo e parte disso vem para a psique, porque a psique é uma coisa ainda amplamente estudada. A gente não sabe se a psique ela é local ou não local. Quando a gente vai estudar a consciência, nas experiências místicas e psicodélicas, a gente vê relatos incríveis onde a pessoa tem reações físicas assim absurdas, mas ela não sente, não lembra de nada e a consciência dela está lá em Nárnia, sei lá, está lá em Deus, está lá no amor e ela não sabe nada que aconteceu. Então, a gente, através dessas experiências e relatos, cada vez mais a neurociência vem compreendendo que talvez, só talvez, a consciência não seja local. Sim. Ela seja um fenômeno não local. Ela se manifesta, talvez, local, né? No cérebro, que é um mecanismo como um DVD que lê aquilo, né? Uma antena que capta aquilo, é um hardware que pega aquela informação e processa, mas a consciência é talvez a fita, talvez a informação na nuvem, que não necessariamente está no aparelho, se a gente olhar assim a World Wide Web. Eu acho que o mais impressionante nesses relatos é, por exemplo, a pessoa sair do corpo. Sim, é o desdobramento. O desdobramento. Né? Ou, por exemplo, sair do corpo e... Tem relatos assim na ayahuasca, muito comum, ou com psicodélicos, de maneira geral, da pessoa se ver saindo do corpo, conversando com outra pessoa que também tomou. E que está também fora do corpo. Também está fora do corpo, aí conversam. Elas estão em ambientes separados. Aí quando voltam, elas sabem exatamente que conversaram uma com a outra. Olha que fenômenos interessantes, né? Aí vários fenômenos como esse, por exemplo, também projeção astral, quando a pessoa está dormindo, que ela vai visitar um lugar, vê a pessoa como dormiu, como estava, e fala, nossa, mas como é que você sabe disso? Sei lá, né? Aí como é que a consciência está lugarizada naquele ponto, né? As experiências de quase morte relatadas em cirurgias que precisa parar o coração por algum tempo, ou a pessoa entra de fato em parada cardíaca, entra numa morte clínica, vamos dizer, transicional, e aí a pessoa relata que saiu do corpo, que viu o que o médico fez, que viu o pessoal lá desfibrilando, que viu não sei o quê. Então a gente vai entendendo, através de todos esses relatos, que são experiências empíricas, ou seja, indivíduos vivendo ela, que talvez, só talvez, eu já estou no, tipo assim, muito provavelmente, ou com certeza, mas eu, como cientista, né, de certa forma, eu tento ser cuidadoso. Então, talvez a consciência não seja local. E aí, dentro desse entendimento, a nossa personalidade, ela tem um banco de dados. E a personalidade, quando a gente entende outra vida, você em outra vida, ela tem um banco de dados. Onde será que esse banco de dados está? Então, o nosso entendimento é que esse banco de dados está, de certa forma, atrelado ao perispírito, que é esse duplo etéreo que está ligado à alma, e a alma, de certa forma, né, que é esse corpo astral, ela está ligado a um campo de informações que muitos chamam de registros acásticos, onde se extrai informação e todas as memórias e tudo que aconteceu e tudo que deixou de acontecer e tudo que
que foi descriado, ou seja, quebrado, apagado, você apagou livro, queimou a Biblioteca de Alexandria, isso ainda está lá, de certa forma, toda essa informação está guardada, nada se perde. Então, dentro dessa visão, a gente compreende esse processo de que a pessoa, às vezes, ela acessa numa sessão de apometria, o muito comum médium fala assim, eu estou vendo a pessoa vestida com uma roupa diferente. É um rosto diferente, mas eu sinto que é ela, referindo-se ao encarnado. A gente sabe na hora que aquilo é uma personalidade. Aquela versão daquela pessoa em outra vida que também ficou traumatizada e carregou esses vícios, dramas, dores, angústias para essa vida. Uma pessoa que não tem explicação porque ela é viciada em carta, em jogo, e ela nunca jogou nada. Pai não joga, mãe não joga, avô nunca jogou. Aí, de repente, a pessoa entra num jogo de um tigrinho da vida, alguma coisa, e destrói a vida dela porque fica extremamente viciada. É claro que tem um mérito desses aplicativos e tecnologias para viciar as pessoas, mas basicamente muitas das explicações que a gente tem para esses vícios inexplicáveis nessa vida está ligado a experiências de outras vidas. Entendi. Porque a pessoa vai carregando. Isso. Então, é como se fosse uma genética espiritual. É uma boa definição, assim. Eu iria ser, vamos dizer, talvez equivocado em chamar dessa maneira, mas é uma metáfora, uma analogia. Não é uma analogia. É uma genética espiritual. Está no DNA da alma. No DNA da alma, que vai puxando. Agora, só para tirar essa dúvida contigo, a gente só carrega trauma nesse aspecto? A gente não carrega... Virtudes? Sim, carregamos virtudes, carregamos dons, talentos. Vários relatos, cara. Cada vez mais a gente vê na internet, você já deve ter visto definitivamente algum, vídeo de criança pequenininha, não tem nem mão para conseguir alcançar as teclas de um teclado e tocando, ou pegando um violino, não tem nem braço direito e tirando música num violino. Crianças que vêm com habilidades, né? Aí isso explica, por exemplo, a genialidade dos gênios da literatura, da pintura, da arte. Poxa, em uma vida, como é que essa pessoa tem esse talento, Sim. né? A gente vem descobrindo, assim, dentro dessa visão ampla da realidade espiritual, que a gente, assim como nessa vida eu desenvolvi o talento de tocar um violino, de mexer em som, eu carrego também essas informações, esses saberes, e o processo de relembrar, ele surge como um talento inatual. Entendi. Essa pessoa é talentosa Porque nisso. é muita coisa para pouco tempo, né? Exatamente. É isso que você quer dizer, né? Então, se você vem acumulando, justificaria, de certa maneira, mais fácil compreender, né? E esses talentos, quando a gente fala, nossa, meu filho tem um talento inato para pintar, ele nunca fez curso, mas olha os desenhos lindos que ele faz, é um relembrar. E ele é gradual e depende se a pessoa encarnada nesta vida é exposta aos estímulos para que essa conexão mnemônica espiritual ocorra, né? Perfeito. Tá bom. Aí estamos lá na parte da apometria. Tá? A pessoa... E ela tem um espírito obsessor, ela carrega alguma dor, algum trauma, algum problema psíquico, ela está ali. Algum vício, ela está lá. E aí está o grupo de pessoas, por exemplo, clarissenciente, clarividente, vai indo, tô sentindo isso, como você falou. Tomei uma facada e tal. Quanto tempo dura um processo desse de doutrinação para esse espírito obsessor que está atormentando a vida daquele indivíduo? E o que aquele indivíduo tem que começar a fazer para que aquele espírito obsessor não sinta mais aquela afinidade que tinha para fazer essa conexão constante? Cara, ótima pergunta. Tem um aspecto que a gente toma muito cuidado no trabalho lá no Projeto Acordar, que é não tornar as pessoas dependentes da apometria. Porque realmente, cara, não é que ela faz milagres, ela é uma ciência, Sim. É uma medicina, ela funciona mesmo. Porque quando a gente para de ignorar a inferência / interferência que os espíritos têm sobre nós, pensamentos intrusivos. Muitas vezes as pessoas acham, o pensamento intrusivo é meu. Pode ser, sim, autoobsessão. Sim. Mas, por exemplo, um relato bobo, eu cito muito esse exemplo com os meus alunos. O dia mais feliz da minha vida, conhecendo a minha esposa, fui buscar a nossa aliança. Estava muito feliz, muito feliz.
Pô, só coisa boa acontecendo na minha vida, apaixonadíssimo, eu ainda sou apaixonado pela minha esposa, Sim. te amo, amor. E eu fui ali na Praça da Sé, se eu não me engano, buscar aliança, aqui em São Paulo. Eu fui pro metrô de São Paulo e sabe quando você tá na borda ali da linha, que você começa a olhar ali para o trilho e tal, e o trem, né, do metrô chegando, do nada um pensamento entrou na minha cabeça. Por que você não se joga aí agora e deixa esse trem passar por cima de você? Tipo, muito aleatório. Pô, eu não tinha motivo pra estar pensando em tirar minha vida. Tá Na verdade, tudo bem, tudo eu tava certo, super tudo no feliz, lugar. animado, buscando Sim. lá a aliança pra poder dar pra minha esposa e tal. Então, não tinha nenhum motivo. Então, esse é um exemplo de pensamentos intrusivos e muito aleatórios. Às vezes, você tá andando num lugar e do nada vê uma vontade assim, por que você não pega isso, destrói e quebra? Entende? Então, esse é um exemplo de como as obsessões, elas podem nos afetar. Só que aí, é claro, quando a pessoa ela tá no seu equilíbrio, ela vê essas coisas e a gente até se ri por dentro, né? Nossa, que bizarro, que aleatório, né? Então, entendendo esse processo, a gente começa a tocar nisso que você falou. Quanto tempo leva, como a gente faz para desafinizar do espírito e como funciona esse processo de fazer com que esse espírito não seja mais afinizado com a gente. Quando a gente começa a elevar o nosso moral, por exemplo, se libertando dos nossos vícios, se libertando de nossos padrões mentais. E, novamente, vício não é só cigarro, bebida, álcool, sei lá, drogas. Não é só sobre isso o vício. Vício de pensamentos, por exemplo, você é uma pessoa invejosa. Então, esse é um padrão viciante de agir e de pensar. Você é uma pessoa cobiçosa. Ou, vamos dizer, uma pessoa, sei lá, que fala mal dos outros, fofoca. Isso são formas de vícios também. Então, esses espíritos, eles se afinizam com a gente e a gente abre o nosso campo justamente por esse padrão moral / vibracional baixo. Eu não consigo separar padrão vibracional de padrão moral. Depois eu posso explicar isso, mas eu não consigo separar uma coisa da outra. Então, devido a esse nosso padrão, a gente abre o campo. Quando a gente muda, eleva, aí tudo ajuda. Psicologia, medicina, meditação, você vai se melhorando como indivíduo. Sim. Esses espíritos não conseguem mais ficar ali afinizados, conectados com você. Entra um pouco do que a gente conversou no Iron Talks sobre tudo ser espírito ou matéria, dependendo de como, matéria espiritual, né? Seja como for, porque é aquilo que eu digo, isso aqui, para mim, é espiritual. Só é uma manifestação mais densa do que chamamos normalmente de espiritual como extremamente sutil. Isso aí. E os nossos campos de captação, eles não estão preparados para a sutileza. E a gente percebe isso no próprio universo. A matéria escura, por exemplo, a gente não consegue entender nem o que é isso, mas está lá. E podemos dizer, é espiritual? Não, é algo que a gente não... Ou podemos dizer, é espiritual. Porque é só uma manifestação não perceptível, digamos assim, com a tecnologia que temos como humanos, digamos. Por isso que eu estava, inclusive, por isso que eu estava falando no começo e acabei indo, né, para outro ponto e não concluí, que lá no nosso trabalho a gente toma muito cuidado das pessoas não criarem dependência com a apometria. Sim. Porque a pessoa está lá toda cheia de encosto. Sim. Copo quebrando em casa, coisa caindo do nada, um monte de pensamento maluco na cabeça. E a pessoa fica, às vezes, dependendo, né, da sensibilidade, que todos somos médiums, a pessoa começa a ficar um pouco perturbada, às vezes, ou no mínimo sensível, Sim. impressionada, com medo, né? E pode ficar até supersticiosa. Até supersticiosa. Aí a gente chega lá na apometria, faz os processos, limpa o campo, a pessoa já sai se sentindo muito melhor. Ela sente, porque boa parte da manifestação anímica, ou seja, o efeito do espiritual no corpo, a sensação no corpo, às vezes a pessoa sente como se tivesse um peso nos ombros, carregando uma mochila. Como se fosse uma faca enfiada no músculo, assim, que tá travado. Tá travado. Ou então, como Porta dos Fundos brinca, né? Mochila do diabo, né? Mochila do capeta, não sei, né? Que é carregando uma mochila. Você sente como se você estivesse, de fato, peso, carregando um peso no corpo. Aí, quando a pessoa sai dali, ela sai se sentindo mais leve, mais fluida. Aí ela fala, pô, funcionou. Mas aí ela volta para os mesmos hábitos, volta para os mesmos vícios, volta para os
mesmos padrões de pensamento, vai para os mesmos lugares onde ela carregou aquela horda no campo dela. Aí volta para a apometria de novo, mas não mudou o caráter, não mudou o espiritual, não mudou o moral. Aí a pessoa começa a voltar e já aconteceu a situação da pessoa se achar no direito. Não, vocês têm que me atender. Não, não é um pronto-socorro espiritual, não é um trabalho fraterno, tem que me atender. Mas a gente não pode usar a apometria como muleta. As pessoas usam como muleta, elas não se reformam e aí pega um monte de ranço, um monte de miasma, um monte de coisa pesada e volta, mas ela não fez a reforma íntima. Tem uma passagem bíblica que Jesus ele fala, é muito interessante, que limpou a casa, então expulsou o demônio, limpou a casa. Só que se a pessoa ela não se corrige, ou ela não muda, ou ela não deixa a casa ocupada com um espírito mais forte, e aí, espírito de Deus, né? A consciência com Deus, e aí mudar o estado vibracional dela, voltam os mesmos espíritos e outros 7 piores. Exato. E o estado dessa pessoa é pior que o primeiro. Exatamente. Porque ali ela teve a oportunidade de limpar o campo dela. Isso. Ela afastou, né, como fala na Bíblia, os demônios dela. E ali ela teve a oportunidade de se reformar. Porque ali, sem aquelas influências negativas que fica espizinhando e lançando um monte de pensamento, tipo, pô, tá tudo bem aqui, eu tô mais leve, aí de repente vem um pensamento, vai lá ver pornografia e se masturbar, vai lá pegar o cigarrinho e fumar, vai lá pro bar beber. Aí a pessoa atende a isso, ela vai e o campo está abertíssimo. E aí volta o amigo do espírito. É lógico, porque é uma casa que não quer mudança. Exato. E aí eu entendo dessa forma. Os espíritos vão olhando e vão se acumulando e acoplando cada vez mais. Exato. Agora, você falou uma coisa interessante sobre moralidade e frequência, que eu estava citando sobre o materialismo espiritual ou espiritualidade materialista, né? Porque se eu entender que tudo é espiritual, enfim, ou material, ou espiritual, eu entendo que todas as nossas ações, elas estão vibrando, e porque tudo realmente está em movimento no universo, todos os nossos átomos estão em movimento, moléculas estão em movimento, e o que acontece é o seguinte, para eu entender, então a pessoa, ela em determinada atitude, caráter, volição, personalidade, né, deformada, ela está vibrando de um jeito. Isso. Aí a apometria desobstrui e ela é convidada à mudança. Isso. Quando ela está desobstruída, ela tem uma facilitação maior para mudar. Isso aí. Mas vai depender do esforço dela também querer mudar. Tem que ter esse esforço. Tem que ter essa vontade, certo? Tem que ter a vontade. Aí ela mudando de frequência, esses espíritos que caminham nessa frequência não conseguem acoplar porque ela está em outra frequência. Exato. É a melhor forma de se proteger espiritualmente é elevando o nosso moral. É como Cristo ensina a gente, orai e vigiai. Sim. O orai de estar sempre atento, orando, pedindo forças, e o vigiai de vigiar os nossos comportamentos, nossas atitudes, os nossos pensamentos e até os nossos sentimentos. Entra esse princípio estoico de você ter autocontrole sobre si mesmo, sobre o que tu pensa, como tu reage às coisas, porque não adianta, a gente está recebendo um turbilhão de informações o tempo todo. Nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. E essa consciência, ela é ampla. Ela está captando forma pensamento, forma sentimento, mensagem subliminar na TV, na internet, nas redes sociais. Fora o intercâmbio do mundo espiritual bombardeando a gente com desejos do nada. Sim. Sabe? Um crave, um desejo que vem do nada. Sim. E aí você tem que ter essa capacidade de autovigilância. Então, hoje, mais do que nunca, a mensagem do Mestre Jesus acerca do orar e vigiar está mais em voga do que nunca, porque nós somos bombardeados tanto no material como no espiritual por informações. Então, esse processo que eu falei, que eu não vejo padrão vibracional separado de moral, é pelo simples fato de que o moral ele é um balizador. Deixa eu tentar explicar. Vamos supor, galera mística, nova era, bolha rosa, nada contra nossos irmãos, porque eu já fui e eu despertei.
a galera fica empolgada, feliz, quero vibrar alto, isso é maravilhoso. E começa mesmo a vibrar mais alto, para de comer carne, para de beber, começa a ficar mais leve, começa vibrar no amor. Alguns chegam para mim e falam, professor, eu estou vibrando em 5ª dimensão e não sei o quê. E eu acho isso lindo. Mas a pessoa ainda tem algumas falhas de caráter. Sim. Então, o padrão vibracional, ela sobe, de fato, e isso é situacional também, porque você não consegue manter o padrão vibracional lá no amor, na gratidão, muito tempo. Mas esse padrão vibracional que você está citando, ele é um sentimento, é uma né? sensação, emoção. É uma emoção, né? É isso, exatamente isso. É tipo uma euforia, é uma quase, euforia, né? Quase. E essa euforia, gente, não dá para sustentar. Tu não sustenta. Dá para segurar, exatamente. Mas tu acorda desanimado, velho. Ou tu recebe ali uma informação que desanima, ou tua própria grande química hormonal que tem as variações, né? Um alimento que tu come, uma forma como você age, alguém que você entra em contato, de repente puxa a tua energia, Posso baixa fazer uma analogia? É tipo o cara que promete fazer dieta na segunda-feira. Ele, não, eu vou, segunda agora eu vou. Tá numa euforia. Aí na segunda-feira ele começa, mas durante o dia oferece um docinho pra ele come e o resto da semana ele come porcaria porque ele não sustentou. Eu falhei a segunda. Uma primeira falha já vibrou baixo. Exato. Porque é só euforia, né? Exatamente, é só euforia. Então essa coisa de vibrar alto é só euforia, a gente não sustenta muito tempo. O balizador, a pedra de arrimo, o limitador é a moral. Então a moral ela tá aqui, a vibração tá aqui. Então, quando você baixa o moral, quando você baixa a vibração, o moral meio que segura. Então, se você tá preso em padrão de inveja, comparação com o outro, expectativas excessivas acerca da vida, sei lá, qualquer padrão de agir, de atitude, de comportamento, sei lá, desequilíbrio com relação ao sexo, desequilíbrio com relação à bebida, alguma coisa, no momento que tua vibração cai, o que vai sustentar ali é o teu nível moral. Não. É uma questão de valor, né, Felipe? Tipo assim, não, é um valor meu, um DNA meu, eu não vou beber mais. Então, o moral é o que vai segurar, tu não vai cair lá embaixo no padrão vibracional, porque você tem valores profundos, você tem princípio, você tem uma ética, você fez uma reforma íntima e você vai falar assim... Beleza, eu tô feliz pra caramba, eu tô há 1 ano sem beber. Aí vem um pensamento intrusivo, bebe. Aí você meio que desanima, mas ali, ó, teu moral, teus princípios, teus valores segura e tu não cai pro nível de voltar a beber. Perfeito. E ir pra vala, ir pra sarjeta de tanto beber. E tem aquela questão também da repetição do erro, não tem, Gabriel? Por exemplo, existem 2 tipos... Tá, vamos pensar 3 tipos de pessoas. A primeira é aquela que se resolveu em relação ao erro. E ela melhorou o padrão moral dela, por exemplo. Então tá, ela chegou num grau de consciência onde ela fala, sei lá, vamos dar o exemplo da pornografia. Não vejo mais. E ela se liberta. Não que ela não tenha desejos eventuais, mas passou. Ela olha para aquilo e fala, não quero. E ela segue. E chega uma hora isso que é uma fibra moral que está ligada a valor. Exatamente. Porque, de toda maneira, é consciência, é a expansão da consciência. Exato. Mas a pessoa não via problema na pornografia, estava escravizada por ela, mas aí ela aprende dos danos, ela se conscientiza, expande a consciência e fala, não quero mais isso. Num determinado momento, por ser um hábito, ela luta contra, daqui a pouco ela fala, cara, nem mais me incomoda. Pode até vir um pensamento, mas ele fala, superei, é um tipo de pessoa. Existe um outro grau, um pouco inferior, que é ainda quem está no processo. Ela expandiu a consciência, entendeu que é um erro, ela ainda recebe as tentações, mas eventualmente essa pessoa, sei lá, ela erra. Dá uma escorregadinha. Aí daqui a pouco ela fala, não posso continuar fazendo, ela volta. Isso. E aí... Já é um passo para a cura. Já é um belo passo. Ela cai, mas ela volta. E aí ela mais acerta do que erra, porque ela vai pegar, sei lá, de 1 mês, ela caiu uma vez. De 3 meses, aí ela cai de novo outra vez. Aí 6 meses, aí daqui a pouco ela não cai mais. Isso ela está nesse processo. Essa segunda pessoa, um espírito obsessor, tem mais dificuldade
de acoplar. De acoplar. Mas não quer dizer que ela vai receber, às vezes, algum pensamentozinho. Claro. Só que aí ela tem um moral. Perfeito. Ela tem um valor. Ela já está estabelecida, ela já sabe o que ela precisa. Exato. E tem a outra que, mesmo tendo expandido, é errado. Ela fala assim, eu sou fraco, e ela continua no erro. Então vai muito sobre também aquele olhar de culpa sobre si mesmo. Porque esse segundo cara que eu falei, quando ele erra, se ele também se deixar ouvir, eu acho que o obsessor, ele traz culpa. Traz. A culpa é a principal ferramenta para fazer o cara descer ladeira abaixo. Que é a grande sacada do diabo, o acusador dos vossos irmãos. Isso aí. Então o diabo não faz nada além de acusar. Isso aí. Tipo, quando Deus elogia Jó, ele fala, teme Jó a Deus debalde, né? À toa. Aí vai e acusa Jó. Quer dizer, o diabo, ele é o acusador. Então, quando o cara comete um erro, qual que é o grande problema, eu acho? Ele ouvir o espírito que o acusa, dizendo, tá vendo? Tu é fraco, isso não dá, olha aí, desiste, não é pra você. E tu confunde muitas vezes com o teu próprio pensamento, algo seu. É teu porque tu abaixou a guarda. Claro. É igual no boxe. Se você baixa a guarda, tu toma e vai entrando, e vai te minando a força. Aí começa o que tá vindo do externo se misturando com o teu e tu fraqueja. Porque, na verdade, se a gente parar pra pensar, se tudo é espiritual e esse pensamento ele tá chegando em mim nessa frequência, e sou eu quem penso, porque no final das contas eu estou ouvindo ou pensando esse pensamento. Algo que tá afinizado contigo. Então ele tá intercambiando comigo, né, cara? Isso. É como se ele estivesse encavalando com o meu. Isso aí. E ele vem com mais força, porque ele é duplo, né? Exato. São duas frentes ali te macerando no meio. E aí, como eu usei a analogia do boxe, se você baixa a guarda, toma um soquinho, aí vem um pensamento, é um jab. Aí soma com o teu, aí tu baixa mais, aí vem um direto. Quando tu vê, tu vai pra lona. Mas aí vai, então, a importância, e eu acho que tudo que você falou encaixa com a importância da pessoa entender que ela é mais do que o próprio pensamento dela. Que ela é o observador que observa, para ela ser capaz de não somente o próprio pensamento, porque às vezes a gente é enganado também, não só por pensamento pessimista, mas por pensamentos arrogantes e presunçosos. Exatamente. E aí, muitos falham também naquilo que a gente chama de ego espiritual. O cara começa a sentir muito evoluído, né? Por exemplo, eu mesmo, né? Eu passei por uma fase, num momento da minha vida, onde eu estava muito orgulhoso do meu avanço espiritual. E aí, eu, sem querer, tomei uma porrada, vamos dizer, do mundo espiritual, justamente porque eu comecei a entrar na arrogância, na soberba. Eu sou forte, eu posso, eu consigo. É bom você ter autoconfiança, mas não confunda autoconfiança com soberba. Não confunda você confiar na tua capacidade de superar desafios e as coisas com você usar isso para se sentir superior ou melhor que o outro e ficar se vangloriando, né? Então, esse é um aspecto. Eu penso que tem vários níveis. Por exemplo, o cara caiu na pornografia, um exemplo. Aí ele pode ouvir do obsessor, tá vendo? Tu não presta, tal. Só que também vamos supor que ele venceu. Ele teve a tentação e não caiu. Daqui a pouco ele fala, eu sou o fodástico, eu sou bonzão. Olha aí como eu sou forte, olha aí. Aquele cara lá, ele não supera, tá? Porque ele não tem força de vontade, tá vendo como ele é fraco? Aí ele entra numa prepotência e é um outro tipo de obsessão. Que aí entra os espíritos arrogantes, prepotentes, que aí começa a te também obsidiar. É interessante isso, né? Um movimento que o cara tem que parar para observar. E aí é onde é preciso ter consciência, uma baliza moral consciente muito bem estabelecida, né? E aí entra, por exemplo, como grande arcabouço para esse trabalho moral, uma das ferramentas que eu acho mais poderosas, que a apometria é como um pronto-socorro espiritual. Ela vai lá, te ajuda no momento de vulnerabilidade. Você não pode se tornar dependente dela, porque você tem que fazer a tua reforma íntima. E aí fala-se muito dentro, por exemplo, do espiritismo da reforma íntima, nessa questão de você estudar, de ler. Conhecimento e informação é bom, mas eu vejo pessoas muito teóricas
teóricas, que lê igual o cara que sabe de cabo a rabo onde fica cada coisa na Bíblia e subverte a palavra para poder tirar dinheiro, para poder manipular, para poder dominar o outro. Então, o conhecimento intelectual, só a leitura, não é suficiente, porque conhecimento é informação acumulada. Não vai à prática, não vira sabedoria. Agora, quando você bota o conhecimento e a informação acumulada para, de fato, mudar as atitudes, os comportamentos, a forma como você pensa, a forma como você age, aí você transforma isso em sabedoria, e isso é a verdadeira reforma íntima, isso é a verdadeira depuração moral. E uma das maneiras mais poderosas de você começar a compreender o que são pensamentos seus e não o que são sensações suas, porque nem todo mundo recebe pensamento intrusivo. Tem muita gente que é sensação, um desejo que vem do nada, uma vontade que vem do nada. A melhor forma é a consciência, aí entra a meditação. Eu acho que todo mundo eu sinto que todo mundo tinha que meditar, porque a meditação ajuda exatamente nisso que você colocou de maneira brilhante. Você fica consciente dos seus pensamentos. E aí você começa a entender o que são seus pensamentos e sentimentos e o que não é. Tu vê claramente. Eu não sei explicar, mas com esse autoconhecimento é quase como se cada pensamento viesse com um label, com um rótulo. Ó, isso aqui é meu, isso aqui não é. E tu sabe, sente, tem um senso de saber muito forte se aquela coisa que tu sentiu ou aquela coisa que tu pensou é teu ou não. Então, a meditação é uma ferramenta essencial, e aí eu falo diretamente para quem está acompanhando, se por acaso você é médium, trabalha com mediunidade, trabalha com apometria, é essencial a ferramenta da meditação para te tornar um trabalhador, um servidor ainda melhor, para equilibrar ainda melhor a tua mediunidade e também te proteger dos ataques dos nossos irmãos espirituais, porque quem trabalha com a apometria acaba sendo muito alvo de ataques dos nossos irmãos trevosos, dos nossos irmãos negativados. Afinal, a gente está ajudando pessoas e está tirando deles o quê? Escravos ou mulas ou energias que eles estão ali sorvendo e usando. Eles ficam revoltados e vêm em cima do médium, vem em cima do trabalhador. É retaliação, vem em cima do médium, vem em cima do trabalhador. Então, a apometria é uma ferramenta, aproveitando esse gancho, que tem que ser trabalhado com muita responsabilidade. Não é oba-oba. E separar muito bem. Se você trabalha com apometria, no contexto terapêutico e cobra isso, essa parte de desobsessão, de querer desobsidiar espírito e tal, não mexe. Só mexe isso dentro da caridade, da fraternidade, do trabalho abnegado, para que você tenha apoio dos irmãos espirituais, dos nossos guardiões, anjos da guarda, os nossos guias e mentores espirituais, das falanges espirituais, da egrégora espiritual que te suporta independente da tua crença, se você é da Umbanda, lá os caboclos, pretos velhos, os Exus, o que seja. Se você é de outra linha mais, vamos dizer, espiritualista, os irmãos, guias, mentores e tal, eles só vão te ajudar, só vão te dar apoio se você estiver fazendo isso de maneira abnegada, amorosa. Então, esse processo de obsidiação é uma parada muito séria, não vou falar perigosa para não causar medo. Claro. Mas tem que ter muita sabedoria. Tem que ter temor, respeito, né, cara? Tem que ter temor e respeito, essa é a palavra. Então, não misture isso no teu trabalho e atendimento que você cobra. Se você usa a apometria para captação psíquica, que é trabalhar com subpersonalidade, que é a personalidade da pessoa dessa vida, no máximo, a personalidade da pessoa de outra vida. Que é uma auto-obsessão espiritual, digamos assim. Exatamente. Você com você mesmo, ok, beleza, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se tem alguma coisa ali obsidiando, que é espírito, trabalho de magia, espírito obsessor, não mexe nisso, não vai. Aí entra o lance do ego espiritual. O cara começa a trabalhar com a apometria realmente, cara, eu não quero puxar a bola, ela é muito eficaz, muito poderosa. Além do trabalho do Projeto Acordar, que a gente faz esse trabalho a cada 15 dias com os trabalhadores do Projeto Acordar, eu trabalho no Centro Espírita Apométrico em Campos do Jordão. Eu faço um trabalho lá, eu intercalo. 15 dias a cada 15 dias eu trabalho em um, a cada 15 dias eu trabalho no outro. Então, uma quinta-feira eu estou no Centro Espírita Apométrico lá em Campos do Jordão, e na outra quinta eu estou fazendo trabalho do Projeto Acordar. E eu tenho aprendido muito nesse intercâmbio, porque lá no trabalho dentro do Centro Espírita Apométrico em Campos do Jordão, eu trabalho como médium. E já lá, no trabalho do Projeto Acordar, eu trabalho como operador. Então, esse intercâmbio tem me ajudado muito.
E eu tenho visto a importância de você ter respeito pela apometria. Vai procurar um lugar onde você possa trabalhar como um trabalhador com um grupo, com uma egrégora. Se você quer trabalhar na questão espiritual também da apometria, fazendo isso, sobretudo, para caridade, para fraternidade, para o trabalho abnegado. E a captação psíquica você pode trabalhar aí do jeito que você quiser. O que significa essa ideia de múltiplos corpos dentro da apometria? Excelente pergunta. A apometria, ela trabalha até o corpo búdico. Nós entendemos dentro das tradições orientais, porque até então o espiritismo ele abordava só essa questão do corpo físico e do duplo etéreo, que alguns conhecem como perispírito. É a perfeita contrapartida, a perfeita cópia do teu corpo físico, só que numa contrapartida nesse nível de vibração, vamos dizer, espiritual, nessa densidade espiritual mais sutil. Então, a apometria, quando o Dr. Lacerda ele começou a desenvolver esse trabalho lá no Hospital Espírita em Porto Alegre, ele começou a estudar também conhecimentos envolvendo o Oriente, né? As sabedorias orientais. E as sabedorias orientais já falam de 7 corpos, né? Fala, além do corpo físico e do duplo etéreo ou perispírito, ele fala da alma, né? Mas antes da alma nós temos ali o mental inferior, o mental superior. Aí a alma, como a gente entende como essência. E aí vem o corpo búdico e o corpo átmico. Então, a gente trabalha só até o corpo búdico, né? Então, o que a gente trata basicamente na apometria para explicar da melhor maneira possível? Nós trabalhamos o campo mental inferior e o superior, de certa forma, porque boa parte desses conteúdos, vamos dizer, de obsessão ou auto-obsessão, eles estão no corpo mental inferior, né? E a gente também trabalha o perispírito da pessoa, porque o perispírito ele está ligado a muitas dessas manifestações medianímicas, ou seja, manifestações físicas no corpo físico. Às vezes a pessoa ela desenvolve de fato uma doença, um câncer, e eu não estou querendo aqui mistificar isso, tem que separar bem. Câncer é câncer, tem que ser tratado com tratamento médico adequado e tal. Mas às vezes a pessoa não entra em remissão de jeito nenhum, porque tem um aspecto, ou ela cura e depois volta, porque ainda tem um aspecto que a gente hoje vem entendendo que boa parte das doenças crônicas, elas também têm raiz no emocional. E o espiritual, ele está diretamente afetando o teu emocional. Gabriel, tu acha que não é um erro? Eu vou falar um erro assim, entre aspas, claro. Fazer justamente essa separação do espiritual com o material. Eu acho que ficaria tão mais fácil a gente falar que é tudo... Ou trata tudo como espiritual, ou tudo como material. Isso. Porque é a mesma coisa. Porque no final, doença psicossomática, a gente só está separando a mente provocando algo no corpo. Isso. Porque a mente, em tese, é imaterial. O neurocientista vai dizer que não, que é reação química do cérebro. Mas a consciência ele não diz, que é aquilo que ninguém bate o martelo. Que é a coisa do não local. Não local. Mas aí eu tô falando agora que espírito somático, tipo assim, o espiritual tocando no corpo. Mas na verdade é só uma manifestação mais sutil da própria matéria, digamos. Se eu entender que tudo é matéria, né? Para facilitar. Então, psicossomática é a mente sutil, reações químicas alterando estados maiores do corpo. Isso. O espírito somático é a mesma coisa. Então, tudo é, no fundo, eu acho que fica mais fácil. Porque não precisa ficar nessa. Tratar o câncer. É claro que vai tratar. Você tem uma doença manifesta, ué. Isso aí, exato. A doença manifesta. Mas vamos também olhar para o campo emocional, para o mental e para o espiritual também. São os mais sutis, né? Porque a gente não é uma ilha em si mesmo. Perfeito. A gente não é só um corpo, a gente também não é só uma mente, nem só um espírito. A gente é tudo isso. A gente é um corpo que pensa dentro de uma mente, que age dentro de uma consciência que pode ou não ser não local, que também atua dentro de um espírito e um campo emocional. Então, tá tudo ligado. E se parar para pensar, não é só ligado, não é só isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai. O cara está do lado de uma usina nuclear radioativa que está escapando radiação. Então, ele está num ambiente onde ele está captando uma radiação que ele pode não sentir, mas está chegando nele. Ele vai adoecer, ele pode desenvolver um câncer por causa disso. Mas, às vezes, as pessoas, elas vivem em ambientes, agora eu vou falar, casas, locais de trabalho, que são extremamente adoecedores em si só, porque o ambiente
as pessoas ali, tudo que está montado ali é pesado, é triste, é baixo. E essa pessoa, ela não percebe, mas é como a radiação da usina que eu falei. Ela está captando toda essa dinâmica e ela está sentindo isso no corpo. Aí ela desenvolveu uma doença. Isso. Cara, não basta só tratar. Ideal é ela sair daquele ambiente, mudar a mente dela. Isso, é todo um conjunto, não é? Exato. E o local, o ambiente, por isso que fala, né? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Porque as pessoas, elas compõem também o ambiente que você está inserido. Eu diria até mais, né? Do que o próprio ambiente, as pessoas com as quais você convive têm uma inferência direta sobre o seu estado de ser, seu estado de pensar, seu estado de agir. Quantas pessoas, cara, quando a gente é mais jovem, por exemplo, ainda é influenciável, quanta besteira eu já fiz, quanta besteira a gente já não fez por conta ali daquela pressão social de ser legal, de ser o legalzão com os amigos, né? Então, o ambiente, ele acaba também pressionando você a fazer coisas que você, em sua sã consciência, jamais faria. Então, a mudança de ambiente, a mudança de lugar, a mudança de companhias é fundamental. Eu hoje, fazendo o trabalho que eu faço, por exemplo, eu amo rock. Eu ainda ouço rock. Tem alguns tipos de rock que eu já não consigo ouvir mais. Então, eu vou para uma linha de rock cada vez mais soft. E eu adoraria, por exemplo, ir num show do Metallica, alguma coisa. Mas eu sei que não é ambiente mais para mim. Porque é um turbilhão de pessoas. E pessoas com seus pensamentos, tá todo mundo ali se divertindo. Tem a vibe boa do lugar? Tem. Mas também tem pessoas ali com seus dramas que estão no estado de negação, fugindo de coisas, estão em estado de fuga. E, pô, eu sou sensível, cara. Eu tenho uma bateria social muito curtinha. O shopping, tempo máximo é 3 horas. Entendi. Chegou, bateu teto, eu vejo claramente, eu sempre olho no relógio, bateu 3 horas, já começo a me sentir ansioso, angustiado e fora de mim, entre aspas, porque eu começo receber um bombardeamento de informações e de pensamentos que eu já não consigo mais segurar o campo sozinho. Aí eu preciso sair do ambiente e me recarregar, entendeu? Claro. A própria cidade, quando eu começo a chegar aqui em São Paulo... É outra atmosfera. Quando eu entro ali, saio da Dutra e começo a entrar na Marginal Tietê, eu já acesso uma psicosfera densa, mano. E não é só, não tá ligado só ao céu, porque às vezes o dia tá azul, branco, clarinho, com sol brilhante, mas eu já sinto uma coisa nublada, pesada, mais fechado. Uma psicosfera mais pesada, mais densa, mais fechada, entendeu? Eu sentia isso quando eu saía do Brasil e ia para a Rússia. Quando eu chegava no avião, quando eu chegava... Na hora eu já senti isso daí, sabia? Tu sentia denso na Rússia ou aqui? Na Rússia. Olha, que interessante. O Brasil muito mais aberto, muito mais leve. Ah, olha. Interessante, né? Você já sentia um pouco... Até carga. um pouco opressão, né? A carga, peso, cara. Exato. Tinha pressão, mano. Exato. Fechava. Caramba, interessante, exatamente. Tá ligado? Parece que quando o teu ouvido fica fechado, tá ligado? É a mesma coisa. Parece que é isso daí que tá embaixo da água, tá ligado? Isso. É uma sensação estranha. Interessante, E a gente sente isso em vários ambientes, então a gente tem que começar a vigiar. Você já sabe, né? Mas a quem tá ouvindo agora, quem tá assistindo, começa a vigiar os locais que você se sente, assim como o Felipe relatou, ou como eu relatei, que você sente que tá fechado ali. Tudo bem, você pode ir lá, você às vezes tem que fazer alguma coisa, tem que resolver, trabalho, mas na medida do possível, cria a forma de você fechar teu campo, de se proteger. Orar, né, cara? Orar, mentalizar uma coisa boa. Exatamente. E tem momentos também que às vezes você tá num ambiente X que tá tudo bem, e isso é uma outra coisa interessante. Aí chega alguém que tu nem conhece, ou acontece alguma coisa que parece que o negócio muda a atmosfera do nada. Por que será que isso rola, mano? Existem pessoas que elas são mais densas. É o que nós chamamos em algumas literaturas de vampiros energéticos. São pessoas que elas são igual um buraco negro que suga a força das pessoas para elas. Geralmente são pessoas que elas nem têm consciência disso. Elas não fazem por mal. Tem umas que talvez tenham, mas é aquela história, quando a pessoa tem bafo,
ela não sente o próprio bafo. Sim. Ninguém gosta de ficar do lado da pessoa, Sim. mas ela já está tão acostumada com bafo que ela já não percebe mais que tem bafo. Então, existem pessoas que são mesmo como esse obsessor, eles são uma forma de obsessor, mas inconscientes. Justamente, isso acontece com pessoas que são mais... E aí está tudo ligado ao pensamento. Pessoas que são mais negativas, pessimistas, que reclamam, que tudo, ó céus, ó vida. Sim. Pessoas mais vitimistas. O campo mental inferior tem impacto direto sobre o seu perispírito e o seu campo mental superior, entrando na teoria dos corpos. E isso cria uma massa energética, como alguns chamam de aura, o campo, que pode doar energia, se for algo bom. Sim. Porque assim como tem essas pessoas que parece que mudam o ambiente, Isso. puxa a vibração para baixo, Pessoas tem que aquela pessoa transformam que com alegria. ilumina É verdade. o ambiente, É né? verdade. Então, esse campo ele pode tanto doar e influenciar Sim. positivamente o campo, como ele pode baixar a energia do coletivo ali. E ninguém aguenta ficar muito tempo perto dessas pessoas. Agora, isso pode ser consciente e inconsciente da pessoa também? Por exemplo, tu já deve ter tido pessoas na tua vida, amigos que se aproximaram, tal, que tu percebe que aquela pessoa, quando ela chega, ela parece que ela não entrega positividade, ela só quer absorver. Isso. E além de absorver energeticamente, parece ser aquela pessoa que ela tá contigo só por oportunismo, ela só quer receber troca, tudo quer ganhar, tudo quer... E aí, inclusive, a tua amizade... Você pode ser até amigo dela, mas depois, com o tempo, você percebe que ela só te usava para te usar. Isso é do espírito mesmo? Também tá ligado à personalidade. E a personalidade, eu não consigo separar a personalidade dessa consciência imortal que somos. Entendi. Entendeu? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Vida após vida, nós desenvolvemos talentos, granjeamos talentos, virtudes, mas também desenvolvemos vícios ou persistimos nesses vícios de pensar, de agir. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Almas simples e ignorantes, e fomos evoluindo. E a gente carrega o peso dessa herança de nós mesmos. Então, a personalidade é essa herança que te torna inclinado a certos vícios, propensões negativas, formas de pensar, agir ou de querer vantagem, ou de extrair a energia dos outros para si, ou virtudes que te expandem, que te tornam uma pessoa maravilhosa, claro, de se ter por perto. E tudo está ligado tanto à psique, sim, que é uma manifestação da consciência não local, e também dessa herança, dessa personalidade que está no teu perispírito, que esse é o duplo etéreo, a perfeita cópia que, tipo assim, é sobreposta sobre o seu corpo físico, com seus próprios órgãos espirituais, vamos dizer. Agora, essas pessoas que vivem dessa forma, que olham os outros apenas de maneira utilitária, são narcisistas normalmente. Sim. Essas pessoas estão atraindo espíritos obsessores também iguais. Também iguais. Narcisistas, egoístas, que querem tirar vantagem. E só vai reforçando esse comportamento deletério na pessoa. Exatamente. Espíritos afins atraem espíritos afins. E é engraçado, porque é uma escada, né? Você sai de um padrão negativo e você sobe pro próximo. Aí você descobre que tem outras sombras para resolver. Aí, beleza, você supera isso. Aí você chega no outro degrau. Aí chega lá, você descobre. Opa! Por exemplo, realmente o meu vício era a questão da pornografia. E eu misturava a questão da pornografia com também a questão do álcool, porque não que eu fosse alcoólatra, mas eu bebia. Relaxava. Tipo assim, bebia, quando eu bebia o copo não parava cheio, parecia que tinha um buraco no copo, e era todo final de semana, às vezes sexta, sábado e domingo. Então eu não posso dizer que eu era dependente, porque a qualquer momento que eu queria parar, eu parava e tal, ficava final de semana sem, mas é uma forma de vício, claro, né? E eu realmente estava perdido, principalmente na questão da pornografia, porque já era uma coisa compulsiva. Quando eu superei isso, aí cheguei num outro nível que eu percebi que a questão minha era a inveja. Aí, quando eu superei a inveja, eu cheguei num outro nível que eu percebi que a questão também, agora que eu tinha que resolver, era a soberba. Aí, quando eu venci a soberba, eu descobri que eu tinha que vencer
a mentira, sabe? Então, degraus que você vai evoluindo e vai crescendo e vai se percebendo, se curando, como se nós fôssemos uma cebola, que você vai tirar a casca em volta e tem uma casca por dentro. Se você for descascar a cebola toda, você vai tirando várias camadas ali, né? Então, nós somos essa camada multifacetada de coisas que a gente precisa tirar, despir-se e libertar para chegar àquilo que nós buscamos como ideal, que é a pureza, a perfeição. Perfeito. Os espíritos perfeitos, né? Que já não estão mais reféns disso. Entendi. Agora, Gabriel, para a gente ir encerrando, vamos lá. Quanto tempo demora uma sessão, um trabalho da apometria? A apometria, ela pode durar ali, às vezes, 10 minutos, 20 minutos, às vezes 1 hora, dependendo da necessidade da pessoa. Às vezes a gente chega assim, a pessoa tá toda carregada. Aí tu vê ali que ela tem um objeto, um chip, um implante. Aí tu vai lá remover, daqui a pouquinho um médium incorpora lá o mandante do trabalho. Aí ele começa a falar besteira, aí você tem que convencer no amor, e aí existem também algumas técnicas que a gente pode lançar a mão na apometria, como projetar ele no futuro remoto, onde ele vai perceber toda a linha de causa e efeito daquilo ali que ele persistiu no mal, até o ponto de lançar ele muito na frente. Às vezes tem um que você lança 50 anos na frente, tem uns que você precisa lançar 2000 anos, porque eles são muito inteligentes e perversos, mas a lei da causa e efeito, ela nunca... Uma hora ele vai ver o resultado do que ele está plantando. Ele vai ver o resultado, né? Exatamente. E aí você faz todo esse... Ou projetar ele no passado, porque às vezes ele está querendo vingança. Não, eu não gosto do Felipe, eu quero me vingar dele. Aí projeta ele no passado, aí vê lá atrás... Porque o Felipe... e tu pergunta antes, né, de voltar para o passado, mas por que você odeia o Felipe? Não, porque ele me matou. Aí volta lá atrás, no passado, aí vê lá, e aí, o que está acontecendo? Eu matei os filhos dele. Entendeu agora? Porque ele te matou? Então, faz sentido você continuar perpetuando esse ciclo de ódio, porque aí, beleza, você prejudica ele, você mata ele de novo, aí ele volta. É o que Jesus fala, né, cara? Se todo mundo vivesse no olho por olho, acabaríamos todos cegos, né? Exatamente. Está na hora de dar outra face. Se não der outra face, 1 hora, todo mundo fica sem cabeça, né? Então é melhor... Exatamente. Alguém tem que ceder 1 hora, né? Exato. Alguém tem que... E não é só sobre ceder, eu vou além, né? Que ceder mexe um pouco com o brilho ou o orgulho das pessoas. É quebrar o ciclo. É ter a determinação, a capacidade de fibra e chegar e falar, não quero mais isso. Exato. Chega, corto. E aí vai muito além de um vitimismo de ceder, que não é vitimismo, mas sei lá, sai dessa conotação, vamos dizer, mais passiva do ceder para uma conotação ativa do falar, chega, não quero mais, eu vou cortar, eu vou quebrar esse ciclo. Então a sessão, ela varia bastante, porque aí você vai, aí trabalha esse aí de repente ele na verdade é só um técnico das trevas. O que é um técnico das trevas? Alguém que conhece aquela tecnologia ali de chip, implante, que fixou no campo da pessoa e ele estava ali só amando. Aí você vai, percebe que tem um mandante por trás dele. Aí geralmente é um trevoso, ou tronado, como alguns chamam, né? Ou um quiumba, quiumba e egum, se eu não me engano, é que eu não sou muito familiarizado com os termos da linha das matrizes africanas, né? Então, mas assim, tem lá quiumba, tem egum, tem o tronado, ou a gente chama, no termo mais universalista, espiritualista, como magos negros, né? Que são espíritos de grande consciência. Aí também é outro trabalho que você tem que fazer. Então, a sessão, ela realmente... Aí precisa, às vezes, visitar a casa da pessoa, porque, beleza, limpou o campo da casa. É o local que a gente estava conversando. Limpou o campo da pessoa todinha, mas na casa ainda tem portal, ainda tem algum objeto magnetizado, um presente que alguém deu. Isso existe, então? Sim. Esse trabalho seria um trabalho, de magia, então, através de um presente, de alguma coisa. Isso existe, então? Acontece. Todo objeto, ele guarda memória. Então, é o princípio do magnetismo que eles usam. Eles fazem um influxo de informações sobre aquele objeto, que ele guarda aquela informação e, quando colocado no lugar, ele fica projetando aquele campo como um projetor holográfico. Entendi. E aí traz dissidência, desequilíbrio, conflito, e a pessoa não entende por que está acontecendo aquilo. Então, todo o trabalho de magia, ele
trabalha dentro de um princípio. Se eu fosse botar tudo num balaio da forma mais simplória, qualquer magia negra, qualquer coisa, só tem nome diferente, mas a base é o magnetismo. É a força mental que alguém projeta sobre um objeto, um item, um aparato, tanto espiritual, porque às vezes o objeto está no campo, na contrapartida astral da casa, mas às vezes também um objeto físico. Porque ele fica liberando como se fosse um magnetismo, uma frequência, ele fica emitindo uma frequência porque foi depositada nele aquela frequência lá. Exato. E uma aí ressonância, tem né? A ressonância. E também às vezes tem escravos desse, vamos dizer, mandante, que fica lá no campo da casa, não só o objeto, mas também fazendo essa emissão da frequência e a emissão da hipnose, né? Que eles são muito competentes nessa questão da hipnose, né? De ficar ali, às vezes eles ficam, se a pessoa tem problema com questão sexual, ficar mexendo no centro genésico da pessoa para dar aqueles comichão, aquele desejo, aquela coisa. Se a pessoa tem alguma questão com o álcool, começa a projetar influxo de informação nas papilas gustativas para a pessoa lembrar o gosto do álcool. Aí a pessoa sente o craving, sente a vontade, o desejo. Então, assim, se eu fosse resumir a tecnologia que esses irmãos fazem, é muito ampla, não dá nem para resumir, mas eles, às vezes a gente precisa ir na casa da pessoa, desarmar tudo. Às vezes eles botam vórtices de energia na casa, como portais que dá acesso direto às fortalezas, aos lugares deles, para continuar mandando. Entendi. Ah, beleza, te recolheu aqui esse aqui, mando mais. Ah, recolheu outro? Beleza, mando mais. E vai mandando. Tudo vai da intenção da pessoa que está fazendo o trabalho também. O operador aqui, ele tava com uma coceira no fiofó. Toda hora um comichão. Ele falou, acho que é espiritual. Eu falei, rapaz, calma, vamos do começo. Toma um vermífugo. Ele tomou um vermífugo, passou, era oxiurus. Aí passou, não era espiritual, não foi trabalho. Não era vontade. Não era vontadezinha, não. Era só vermífugo, oxiurus. Mas volta comigo aqui, Gabriel, só para esse momentinho aqui, para aliviar, né? Vem cá. Agora, então existe trabalho amoroso? Também existe o trabalho de amarração, né? Que eles chamam, né? Trago a pessoa amada em 7 dias, pague só depois do resultado. Eu vi debaixo indo daqui de Osasco pra cá. Pô, no Instagram tem vários. Aí eu falei, agora. esse cara é bom porque ele botou ainda assim, pague só depois do resultado. Porra. Esse garante o serviço, né? Exato. Aí a amarração, ela também funciona dentro desses mesmos princípios. A pessoa que faz a amarração, vamos pensar nos dois casos. O cara que faz o trabalho e a pessoa que pede para fazer o trabalho. Então, o cliente, o operador e o coitado que vai sofrer lá na frente, né? Beleza. O cliente, mano, ele não está se colocando numa zona por amor ou por uma obsessão que ele tem por aquela pessoa amada. Ele não está se colocando numa zona de influência extremamente bélica, negativa, mas de um cara esse médium que faz a magia negra, ele também não está se jogando no precipício, meu irmão, porque esse cara vai pagar ele está prejudicando alguém intencionalmente. Tem um provérbio do xamanismo japonês, que é o shintoísmo, que fala assim: quando você amaldiçoa alguém, você cava um buraco para a pessoa e para si mesmo. E isso inclui todo mundo. Quem pediu o trabalho, quem está fazendo o trabalho e o espírito que está também fazendo a demanda. Sim. Todo mundo tem a contribuição e vai pagar. Vai colapsar uma hora ou outra aquele padrão vibracional, vai colapsar uma hora ou outra. A lei da causa e efeito vai vir com um peso telúrico, da energia telúrica, do magnetismo da Terra ali, para degenerar aquele espírito, ou ele ser... Às vezes acontece, o pai de santo cai do nada na casa. Entendi. Adoece, né, as casas que trabalham, porque assim, novamente, sem querer generalizar, pai de santo, tem excelentes pais de santos, pessoas de bem, assim como tem pastor bom, também tem pastor oportunista, padre bom, padre tem em todo lugar. Então assim, né? Então assim, o João de Deus, pô. Exatamente. Ele tem tudo que é lugar. Exatamente. Então, às vezes do nada o dirigente da casa, o pastor, cai, né? Porque o pastor também faz muita magia negra sem saber, cara. Lógico que é. É o lance de orar contra o irmão. Exato. Tu acha que na igreja só tem anjo?
às vezes, dependendo do conteúdo emocional das pessoas que frequentam aquela igreja e do padrão e do que se prega ali, tu tem hordas de quiumbas, de eguns, de espíritos negativados, Irmão, tem músicas cristãs que são cantadas nas igrejas, se tu prestar atenção na letra, é pura Derruba o magia. meu inimigo, destrói e coloca ele na terra. É pura magia, Quem te viu passar na prova... Tinha uma música que a gente cantava que era muito engraçada, tirava sarro, né? Falava assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. É tipo uma música... De um ressentimento. De ressentimento. De mágoa. Cara, de mágoa, de raiva, de vingança, tá ligado? Mano, é absurdo, é magia pura. Magia. Não aprendeu nada do evangelho, é magia pura. Magia pura. E isso, cara, é uma forma de magia. Orar contra o seu inimigo. E eles evocam, às vezes, mais mais do diabo do que Deus. Claro. Porque se você contar, eu já fui num culto, o cara falava diabo 10 vezes mais do que Deus, Sim. do que Jesus, né? Sim. Então, isso mexe no padrão vibracional do campo. Tá. E isso provoca magnetismo. Porque o princípio da magia é magnetismo. E o magnetismo nasce no mental, na intenção e no que tu projeta Perfeito. Emocionalmente e energeticamente. Na intenção, né? Sim. E você, no final, está o quê? Mexendo com aquilo que nós chamamos de energia telúrica, uma energia densa da Terra. Porque é isso que é o magnetismo, essa projeção. Porque o André Luiz, o espírito André Luiz, né, que é assim, largamente canalizado Xavier, na literatura de Chico Xavier, ele fala, no mundo espiritual, pensamentos têm cor, forma e cheiro. Então, pensamentos, eles colapsam realidades no mundo espiritual e na matéria também. Ele mexe com esse campo magnético, energético do espaço, do ambiente, das pessoas. Então, a gente tem que vigiar muito o lugar que a gente frequenta e não vá pensando que é porque a igreja e fala só de Jesus que vai ter só coisa boa ali, não, entendeu? Não estou falando que não existem lugares bons, existem, na verdade, a maioria. Todos, né? Lógico, mas a gente é manipulado e não percebe, e né? não percebe, né? Então existe a amarração amorosa. A amarração, ela funciona dessa mesma maneira, só que geralmente eles fazem o quê? Como é que é a estratagema na amarração? Algum objeto, algo magnetizado, alguma magia que é feita para magnetizar algo e lançar a intenção para uma região densa do umbral, para que espíritos captem aquela energia, aquela frequência e vá para dentro da casa daquela pessoa, para primeiro o quê? Desestruturar o casamento. Começar a projetar nos dois, tanto na mulher quanto no homem, ou sei lá se é um relacionamento homoafetivo, não importa. Projetar ali na cabeça do casal, né? Brigar. E aí, enquanto que o outro que está querendo ser amarrado, projeta desejo de voltar para outra, para alguém, de ir para aquela pessoa e ficam ali bombardeando com desejo, com pensamento. Aí o cara, o que ele faz? Ele se magnetiza mais ainda, porque aí ele lembra lá das transas que ele teve com ela. Aí ele vai lá pro banheiro e... Entendi. Sonha, entendi. Se masturba com isso. E aí ele fica ligando o campo mental dele com aquilo e tá havendo aquele influxo de informações já. E aí o casamento já não tá legal, porque a casa tá bagunçada. Conflito dentro de casa gera falta de intimidade. Já abre brecha, aí, né? A falta de intimidade abre brecha, o casal se distancia, aí a pessoa volta para ex ou para sei lá quem que tá querendo fazer a amarração. Então a amarração, ela definitivamente existe, né? Agora... Só que quem está amarrando, pedindo amarração e quem está amarrando, está todo mundo se comprometendo. Mas essa conexão mental magnética, ela pode acontecer sem magia também. Também. Tipo, um ex que fica pensando em você o tempo todo, por exemplo. Exato. Daqui a pouco ele te traz para essa frequência, daqui a pouco tu, tô sonhando, por que eu tô lembrando de... Não tem nada Sabe a ver. Que eu descobri recente? Foi uma parada muito interessante no processo de desobsessão. Porque sempre quando um operador ali está trabalhando e um médium capta e fala assim, é um trabalho, fizeram um trabalho contra ele. Aí teve várias situações que se confirmava mesmo, era trabalho de alguém encarnado que foi num centro, foi num lugar, pediu um trabalho formalmente, chegou lá, fulano, faz um trabalho para isso, e aí a pessoa vai lá, não, então você compra isso, compra aquilo, traz não sei o que, faz não sei o que, faz a magia que tem que fazer. Aí beleza, é o mais comum. Mas teve algumas vezes que a gente já pegou situação onde a gente chegava para esse espírito obsessor que estava ali atravancando a vida da pessoa, e aí a gente chegava para o médium e ele estava ali incorporado no médium, e a gente falava assim, e aí, por que você está fazendo isso contra essa pessoa?
Você tem algo contra essa pessoa? Não, não tenho contra nada não, é só uma demanda que eu estou atendendo, só estou trabalhando. Ah, mas como assim? Quem que mandou esse trabalho? Ah, foi o, sei lá, fala alguém, ou às vezes nem fala, não, ou só às vezes eles são vagos mesmo, fala assim, não posso falar, me demandaram, fizeram o trabalho. Aí você vai cavando e vai conversando com ele, aí chega uma hora que eles soltam, né? Aí aconteceu situações que a gente chegou a perguntar assim, não, mas a pessoa foi num terreiro, foi num lugar, procurou um pai de santo, procurou alguém para fazer o trabalho? Não, foi só o pensamento, foi só o desejo, foi só a vontade. Só a intenção, a gente captou no campo, ele é nosso parceiro, ele tá no vício, ele nos doa energia, a gente decidiu. Ou às vezes é espírito que conhece aquela pessoa encarnada de outra vida vai lá, aproveita a situação. É interessante isso, né? Isso para mim também foi uma grande descoberta, porque a gente sempre ao médium, trabalho. Nesses casos aconteceu, não é um trabalho, mas a gente naturalmente já pula para a conclusão de que é um trabalho ali formal que foi pedido num espaço. E não necessariamente. Nesses casos, não era realmente alguém que ali de tanta obsessão, de tanto pensar, às vezes escrever em caderno, ou escrever coisa, ou ficar stalkeando. Aí o espírito capta, porque no mundo espiritual pensamentos têm forma, cor e cheiro, ele capta, toma as dores do cara e vai lá cobrar. Entendeu? Entendi, cara. Então, isso aí é bem possível. Tu sabe que antes de eu ir pra Rússia, isso é muito interessante essa história, eu nunca contei pra ti. Cara, eu tinha acabado de me converter. Tipo, tem meu encontro com Cristo e tal, beleza. E aí eu tava orando na minha casa, tá ligado? Eu morava ali no Gonzaga, ainda em Santos. Eu morava só eu e meu pai. Eu tava orando, cara, dentro da minha casa. E de repente, eu sinto no meu peito, olha só que loucura, cara. Eu lembrei isso aqui conversando contigo. Eu vou até a minha cozinha, eu lembro bem, tinha área de serviço. E eu vou, cara, e direto. Você não sabia que tava ali, mano. Puxa a máquina de lavar. Atrás da máquina de lavar tinha uma bengala. De quem? De quem? Não sei. De quem colocou lá. Caraca. Às vezes as pessoas fazem... Eu não sei se era um lugar que você alugou, o que foi. Não. Mas... A gente tinha pessoas que trabalhavam lá em casa. E que iam lá. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas fazem isso, colocam objetos magnetizados intencionalmente. Alguém colocou uma bengala, mano, atrás da máquina de lavar na minha casa, velho. Eu acho que é um trabalho, alguma coisa. Isso foi lá na Rússia? Não, no Brasil, antes de eu ir pra Rússia. Porque a Rússia é um lugar também bastante ocultista, né? Foi antes de eu ir pra Rússia, Gabriel. Tá, entendi. Antes, eu tinha tido a experiência, aí tu tava orando, aí senti, cara, mas foi assim, fui, puxei e encontrei. Caramba. Aí, peguei o barato, obviamente, chorei, joguei fora. Isso aí. Entendeu? Joguei fora, não dei muita trela, joguei fora. Mas eu até comentei, falei, como é que pode? Então, alguém que tinha trabalhado ali, ou numa diária, ou trabalhando doméstica, que trabalhou lá, alguém que trabalhou ali, fez alguma coisa e colocou, cara. Olha que coisa absurda. Exatamente. Mas aí foi depois da conversão que eu senti isso. Aí tem aquela boa e velha pergunta. Eu acredito em Deus. Eu realmente tenho fé, não acredito em macumba. Os ateus também não. Eu não acredito em nada disso. Será que tem poder sobre a pessoa? Aí... Acho que essa é a melhor de todas as perguntas. É uma coisa dual. E a resposta é dual. Por quê? Aquela coisa vai ter tanto poder até a extensão que você dá poder àquilo. Por outro lado, aquilo vai ter sobre o teu campo mental um influxo de informações que você vai achar que é teu. Não, eu só estou desanimado. Não, eu só estou com vontade de tomar uma cervejinha. Não, eu só estou com vontade de ir pro puteiro e tudo bem, vou lá, pago. E a pessoa vai se justificando, é só uma cervejinha. Não, eu vou trair minha esposa, mas é com prostituta. E aí a pessoa vai... Não, eu vou lá, é só uma casa de massagem, vou só fazer uma massagem, ela só vai mexer ali no meu... E pronto. E aí a pessoa começa a justificar. A se justificar e negociar com aquilo. E aí, de repente, a vida da pessoa vai aos poucos se desequilibrando, vai se desestabilizando. E não é só porque ela acredita ou não acredita naquilo. É porque tem uma influência no campo dela. E aquela influência, mais cedo ou mais tarde, vai exercer algum impacto. Talvez não na extensão de quem está tentando fazer, que gostaria. Aí também entra o poder da fé. Porque se a pessoa ela tem realmente muita fé, está muito ligado a Deus, a espiritualidade qualquer que seja dela, e ela está ali também vigiando, evoluindo, uma frequência ela também... um pouco diferente, sim. Exatamente. Aí, nesse caso,
caso, é aquela questão de afinidade. Sim. O padrão vibracional daquele trabalho não vai pegar a pessoa, porque ela não é que ela está invulnerável, mas ela tem a proteção dos seus guias, dos seus mentores e do seu próprio agir, pensar, dos seus próprios valores, né? E o ateu, cara? Por que o ateu diz... O ateu que o cara não acredita... Por que para ele parece... Bom, em tese, você vê menos ação, digamos assim, da espiritualidade? Se é que vê, não sei. É complexo, né? Porque, assim, eu já vi vários casos de ateu indo lá no centro. Entendi. Trabalhar porque estava passando por um processo de amarração, não acreditava em nada disso e aconteceu. E começou a ver, né? E começou a Isso ver, é muito começou relativo, a sentir. é individual, né? É muito individual. Tem outros que passam uma vida toda insensível, sem perceber nada. A vida é zoada mesmo e Só que não percebe, né? nihilista, né? Não tá é tão o que denso é. que não percebe, tá né? tão denso e a pessoa é nihilista e fala assim, não é o que é, e é isso, a vida é uma porcaria mesmo, Sim, entendeu? sim. Então, são pessoas que é difícil tocar, mas quando acontece e elas despertam, aí elas buscam ajuda, elas também conseguem ajuda. A ajuda, ela está disponível para todos. Gabriel, uma última coisa. A apometria tem lugar para ser feita ou ela pode ser feita em qualquer lugar? Bom, sempre realmente importante a gente observar os lugares que a gente vai procurar ajuda, né? Por mais bem intencionados que os lugares são, a gente tem que usar um crivo que ele é individual. É o teu sentir, né? Você tem que perceber, você tem que sentir a energia do lugar, do ambiente, das pessoas. Porque às vezes você vai buscar ajuda e você se atrapalha um pouco. Porque eu já vi casos de atendimento apométrico onde os médiuns meio que desequilibrados impressiona a pessoa porque não controla a manifestação do espírito e o espírito começa a soltar um monte de desaforo e xingar e falar e aí a pessoa sai dali impressionada e essa impressão mental deixa a marca indelével do medo que junto com a culpa, além da culpa, porque as duas podem estar separadas, claro. O medo também é outra ferramenta poderosíssima de obsessão deles. Muitos deles pegam as pessoas ou pela culpa ou pelo medo. Então, realmente tem que filtrar, sentir no coração, sentir na energia. Mas o médium em si, ele tem lugar para fazer apometria? Para trabalhar? Isso também... É a egrégora. É a egrégora, né? É importante que o médium, ele busque um lugar onde ele se sinta bem, onde ele se sinta à vontade, se sinta apoiado, não criticado nem julgado, onde ele possa ali se sentir realmente abraçado por um grupo, onde vão pegar na mão dele, auxiliar e ajudar ele a melhorar-se. E realmente o médium, ele não pode trabalhar sozinho, ele tem que trabalhar com uma equipe, com uma egrégora de pessoas encarnadas, de pessoas vivas. E aí há lugares e lugares, mas é sobre sentir também, né? Eu acho que é o sagrado, né? Você tem que respeitar porque, de novo... Qualquer lugar que mais sutis, cobra, né? Para usar apometria, já desconfia. Isso aí é um ponto, já balizar, assim, balizador. De uma intencionalidade duvidosa, né? De uma intencionalidade duvidosa. Se você... E aí entra qualquer tradição, tá? Qualquer religião. Eu também acho. Tem centros de Umbanda excelentes. Claro. Eu nunca frequentei a Umbanda. Eu sou mais dessa linha universalista. E por algum tempo frequentei mais o kardecismo, o espiritismo kardecista. O pessoal chama de mesa branca. Até hoje eu não sei por quê, porque às vezes a mesa não está coberta de branco. Mas, enfim... Então eu frequentei mais esse lado, já fui, por curiosidade, participar de um trabalho, não participar de um trabalho, mas ir num terreiro de Umbanda e foi a pior experiência que eu tive na vida. Então, eu tive uma experiência negativa com isso, porque era uma bebedeira, era cigarro. E, gente, quando... o espírito é elevado, ele não precisa mais da matéria orgânica, ele não precisa mais da fumaça, do cigarro, ele não precisa mais do álcool para que ele se revitalize. Se o espírito, para manifestar-se, ele precisa que o médium ingira álcool ou esteja fumando, que seja cigarro, alguma coisa, nada contra, porque quem bebe... quem fuma, tem pessoas que fazem isso equilibrado, mas se o espírito precisa disso, esse é um espírito que ainda está em evolução. Ele não está errado,
ele não está certo, ele só está no nível de evolução. E ele ainda é muito dependente, ele ainda é muito apegado ao material. E é por isso que ele precisa dessas coisas físicas... Simbólicas, né? E não é só simbólico, eles sorvem a energia daquilo de fato. Entendi. Por que bota pinga na encruzilhada? Por que bota galinha, farofa na encruzilhada? Porque esses espíritos, eles vão lá e eles sorvem. Absorver aquela energia, entendi. A gente fala, né? Em casa, não é legal você deixar resto de comida, panela aberta, porque tem os nossos irmãos, que o pessoal chama de quiumba, mas é qualquer espírito. Sim. Que ele está esfomeado, ele entra lá na tua casa e ele vai lá, né? Ele não mexe, mas ele fica ali sobre o objeto. Entendi. E fica ali sorvendo a energia daquele objeto até aquilo ali apodrecer ou adoecer aquela coisa, né? Entendi. Então eles precisam ainda dessa coisa física para manifestar. Então eu tomo muito cuidado com lugares que ainda precisa dessas coisas físicas para manifestar, especificamente a bebida e o cigarro. E lugares que cobram, seja de apometria, seja de umbanda, candomblé, qualquer que seja, até os evangélicos... Até o dízimo de 10% como obrigatório. Exatamente, Pronto. Um lugar onde você é obrigado a pagar dízimo, e se você não paga, tu entra para a listinha. Exato. Porque você está nesse lugar. O diabo vai te pegar, esquece. Exatamente, então Medo. Eu não quero generalizar, porque há lugares e lugares, e por isso que eu estou citando várias tradições diferentes. Perfeito. Se tem a soberba, se tem a ganância, a ambição, que aí envolve a questão do dinheiro, tem algo errado ali. A afinidade dos espíritos de luz não vai estar ali. Gabriel, para a gente matar a última pergunta, como funciona a tua mediunidade? Ela é de clarividência? Qual que é? A minha mediunidade é de clarissenciência. Eu sinto no meu campo, eu sinto a energia, eu passo por uma pessoa, meu ouvido aí eu já sei hoje, um senso de saber, de tanto trabalhar a mediunidade, quando se trata de uma pessoa que está com a energia densa, quando a pessoa está com a energia mais elevada. Final de semana, por exemplo, agora, eu estava num encontro de pessoas, num grupo eu gosto de board game, jogos de tabuleiro, amo, né? E a gente estava no encontro ali, tinha mais de 100 pessoas reunidas, né, jogando lá seus joguinhos de tabuleiro, vibe super gostosa, super tranquila. Passou uma moça do meu lado, eu senti meu ouvido No primeiro momento, eu pensei assim, ela está acompanhada. Mas é um senso de saber, né? Eu senti a energia dela. E aí ela perguntou, aí eu falei, nossa... Aí ela, o que foi? Foi tipo assim, muito espontâneo, não consegui segurar. Aí eu brinquei com ela, não, nada não, é que a tua energia é muito boa, meu ouvido zumbiu. Aí, quando eu fui para casa, esse espírito foi me acompanhando. No dia seguinte, tinha taça quebrada, do nada, assim, num lugar impossível da taça quebrar. Mas eu tô acostumado, eu não me impressiono, eu não tenho medo mais disso. E, naturalmente, esses irmãos, quando eles chegam no meu campo, eu sei que é a providência divina permitindo que eles cheguem, não porque eu sou santo nem nada disso, mas porque eu tenho conhecimento e a ferramenta para ajudar eles. Então, eu ajudei esse irmão, entendeu? Entendi. Porque, naturalmente, eu e minha esposa fizemos lá o processo em casa, encaminhamos e tal. Então, eu tenho muito essa coisa do sentir. Do nada, eu tô com uma pessoa, eu sinto... quando eu acesso o campo dela, eu sinto em mim uma dor, uma sensação. Até na própria trabalho da terapia. Foi aí que começou a desenvolver, né? Que eu trabalho com a hipnose e a neurosomática. Então, de tanto tempo trabalhando, eu comecei a acessar o campo da pessoa sem perceber. E aí, volta e meia, eu começava a sentir as coisas que as pessoas estavam sentindo em mim. E aí eu comecei a aprender a meio que bloquear isso, porque não é legal. Senão eu ficava doente. Vai somatizar também. Eu ia somatizar. E aí eu aprendi a meio que bloquear isso. Mas no processo mediúnico, como você está num ambiente seguro, propício, com todo apoio... A egrégora está preparada. Não só a egrégora dos encarnados aqui, mas dos espíritos que estão acompanhando. Você está sendo revitalizado, está tendo teu campo mental protegido. Então você... aí está tudo bem você sentir, porque faz parte do processo você perceber para você conseguir relatar e manifestar o que tiver que manifestar. Então, na mediunidade, eu trabalho basicamente com essas clarissenciência e também com a incorporação, né? Que aí quando o espírito lá adoecido, infeliz, ele precisa manifestar no corpo de um médium para ele tomar o que a gente chama de
de choque anímico. Porque às vezes ele morreu e ele nem sabe que morreu. Entendi. E às vezes ele está ferido e no mundo espiritual, o mental ele é o mais forte. A gente poderia até ousar chamar o mundo espiritual de mental, mas Sim, pode confundir tudo muita mental, pessoa. Né? Exatamente, mas pode confundir muita pessoa. Trismegisto, né? Sim. Exato. Mas então, para não confundir, eu vou separar. Sim. Mas lá, se a pessoa tem uma impressão mental, aquilo se torna real. Entendi. Então, às vezes, ele perdeu um braço. E ele não consegue regenerar aquele braço enquanto ele não acoplar no campo de um médium e receber o molde de um braço de novo, na sensação de ter aquele braço. Entendi. E aí você despolariza a memória ali daquele espírito, daquela coisa que foi arrancada e tirada dele, e aí ele consegue regenerar, porque ele tira, é como se ele esquecesse que perdeu um braço. Sim. E como lá é mental, a coisa ele fica fixo como sem braço. Exato. Ele fica na fixação mental. Isso. E aí ele fica, de fato, porque foi o que aconteceu com ele, o que desencarnou ele. Sim. E aí quando ele incorpora no corpo do médium e ele toma aquele choque anímico e ele sente, às vezes a gente fala, sente o braço aí, sente, toca, aí ele toca, aí a gente aproveita e despolariza aquele estímulo de memória e aí a gente projeta também passes para que faça a reconstrução do perispírito, porque o princípio da apometria é basicamente o comando vocal com intenção, o foco, a concentração mental e o pulso energético com estalar de dedos. Entendi. Projetando luz violeta através de todo o campo. Entendi. 1, 2, 3, 4. E a gente vai projetando e mentalizando e visualizando. E aí isso parte do princípio daquilo que eu falei no começo. Consciência. Nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Matéria é energia condensada à máxima potência. Se nós tivéssemos a capacidade de fissionar átomos de materiais estáveis, porque até então a gente só consegue fazer a fusão nuclear de materiais instáveis, né? Como lá os materiais radioativos. Sim. Se a gente desenvolvesse a tecnologia de conseguir fazer isso até em materiais estáveis, o nosso corpo seria capaz de, sei lá, iluminar uma cidade por 200 anos, entendeu? Sim. Então, quando a gente projeta aqui do mundo material, esses comandos, eles têm uma força muito grande no espiritual. Então, ali nesse processo onde eu incorporo, o espírito também está recebendo energia minha do meu corpo, ele está se revitalizando, ele está começando a se sentir bem, e você tira ele do estado de sofrimento e você consegue conversar com ele para convencer que ele não está no lugar, que ele está no caminho errado, que ele precisa se regenerar, mudar. Então, eu dei uma volta, mas a minha mediunidade é essa, é basicamente sensação e a incorporação. Você falou, aqui gerou uma curiosidade, luzes, tem cores, tem diferença, assim, em questões espirituais? Sim, a apometria usa como base bastante os conhecimentos da cromoterapia, né? Tá. Então, e os conhecimentos da cromoterapia é o que não é à toa, né? Que é uma tecnologia, um conhecimento que vem também do mundo espiritual. Então, a gente usa essa lógica das cores, por exemplo, a luz violeta é uma luz que está muito ligado a uma elevação, uma ascensão espiritual, e aí ela é muito poderosa. Usa-se muito, por exemplo, o arquétipo de Miguel Arcanjo, projetando luz violeta de Miguel Arcanjo, que é uma energia que ela quebra qualquer trabalho, qualquer coisa. E às vezes a gente vê os trabalhos na pessoa, eu não vejo, mas aí eu estou desenvolvendo, porque o serviço do médium, você vai desenvolvendo outras capacidades que você não tem. É igual você treinar na academia. Sim. De repente você descobre que tem um músculo que você nunca estimulou e você precisa estimular, tipo o manguito rotator. Sim. Quem gosta de treinar não mostra nada, né? Verdade. Mas para tu se quebrar... Tá te fortalecendo internamente. Exatamente. Então, eu tô começando a pegar um pouco do visual, assim, mas é muito borrado. É tipo como se eu visse você, assim, escuro, todo escuro, e eu percebo alguma coisa ou outra no campo da pessoa. Entendi. Então, às vezes, a gente observa, muitos dos trabalhos eles são materializados na forma de correntes nos pés, algemas, coisa amarrando o corpo da pessoa, uma faca, uma lança, algo enfiado, algum objeto inserido, chip, implante, dispositivo, coroa, capacete envolvendo a cabeça, algo protegendo e fechando
coração. São várias manifestações. Então, nesse processo, eu nem lembro a pergunta que você fez. Cores. As cores, a gente usa a luz violeta, por exemplo, para romper essas coisas. A luz azul a gente usa para trazer calma, desmagnetizar o ambiente. Se tiver qualquer influência negativa, aquela energia de calma, ela meio que desmagnetiza aquelas frequências negativas, mas é temporário, porque você não consegue sustentar essa energia azul por muito tempo, ela vai sair. Então, você projeta primeiro para meio que desligar o sinal do Bluetooth e o Wi-Fi ali daquele projetor negativo, e aí você vem com violeta para romper no nível subatômico, quebrar aquilo ali no nível energético. E aí também tem a luz verde, que é regenerativa. Você recupera o corpo dos espíritos, geralmente projetando luz verde, regenerando. A pessoa está lá com um buraco, regenerando de dentro para fora, músculos, cartilagem, projetando luz verde. E aí o médium, claro, evidente, ele consegue ver claramente que se está acontecendo ou não, e se precisa de mais pulso ou se precisa trabalhar mais em algum lugar. No meu caso, como eu sou clarissentíente, eu sinto que, beleza, aqui tá, mas falta em outro lugar, entendeu? Agora, para matar de vez, aqui, uma consulta rápida. Tu que está aqui com a gente há 2 dias aí, ontem e hoje, o que você sente aqui do nosso lugar, do nosso trabalho, da nossa conversa, da minha vida? Como é que você vê isso? É o Tiagão lá, dentro da tua mediunidade. Fala para nós. Eu sinto uma energia boa. Eu sinto um ambiente harmonioso, um pouco voltado para o trabalho que vocês estão fazendo, né? É como se aos pouquinhos, né? Esse é um trabalho que ele está crescendo, que ele está acontecendo, e aí, é claro, eu aproveito, né, para... Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente cobrava, né? Então, depois você me faz um Pix. Mas, enfim... vai se afinizando com as coisas boas, com as notícias boas, porque eu já sinto uma egrégora positiva se aproximando do trabalho de vocês. Você já carrega essa luz. Então, você sintonizando nisso, o trabalho vai prosperar sem grandes perigos, sem ódio, sem inveja. Né? Eu tenho falado isso muito com o Thiago, né, que é o operador aqui, é um amigo, para a gente justamente estar focado, pensar só, esquecer quem inveja, esquecer. A gente está focado nessa prática, na nossa intenção que é boa, e vamos seguir firmes aí. Isso. E, obviamente, sempre vigilantes, né? E cada pessoa que vocês trazem aqui, que trazem uma mensagem boa, que traz um alívio para alguém, isso agrada muito os teus mentores, os guias que acompanham vocês. Todos nós temos, né? E isso vai permitindo com que eles vão se afinizando cada vez mais, porque tem que ter uma frequência sintônica. Sim. Se eles vão sempre estar com você, vão sempre estar ajudando a gente de toda maneira, como eles puderem. Mas se não está naquela frequência sintônica que ele consegue sintonizar com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, eles não conseguem te trazer os bons conselhos, as boas mensagens. Então, você que está nessa busca aí de meditação, né? Até te passei uma meditação para você fazer e tal. Busca essa sintonia com teus guias, com teus mentores, e traz pessoas que trazem essa mensagem do bem, da luz. E, claro, assunto polêmico sempre vai ter, de um jeito ou de outro, né? A gente está num mundo né? de opiniões diferentes, isso, né? Mas a gente tem que levar amor. Tem que levar amor. No final, sempre levar amor. E o objetivo aqui é esse, meu irmão. É isso. Ainda que difícil, porque sempre vai gerar algum tipo de animosidade, mas a verdade sempre pela verdade, e o amor em primeiro lugar. O amor. Bota o amor na frente de tudo que você faz. Isso. Por exemplo, eu respondo todos os haters na minha rede social com amor. Bota um coraçãozinho. Às vezes... O amor não é nem genuíno, mas eu estou treinando. É o lance do fake it until you make it, né? Finge até se tornar real. Porque não adianta bater de frente. Se você bate de frente, é pior. Você dá combustível. Perfeito. Se você dá combustível, você atrai as coisas ruins que estão com aquela pessoa. Isso inclui, às vezes, alguém espiritual que toma o partido e vem para cima. Mas, assim, não há que se preocupar. Né? A energia aqui é boa e eu sinto cada vez Eu vim já 3 vezes aqui. Verdade. Então, comparado com a primeira vez que eu vim, eu sinto o ambiente progressivamente mais leve e a aproximação de espíritos
de luz do trabalho de vocês. O que eu vou te pedir, para a gente encerrar, quando você voltar a São Paulo, vamos fazer um programa ao vivo. A gente programa assim, tipo de fazer a propaganda de meditação. Pode ser, legal. Vamos? Vamos. Ensinando assim, tipo, aí faz um processo. Já pensou a galera em casa, tudo ao vivo, vai ser legal pra caramba. Legal, vamos. Vamos programar? Dá pra fazer. Maravilha. Gabriel, deixa uma mensagem aqui pro pessoal, na sequência eu finalizo o programa. Gratidão a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando, gente, a apometria é uma ferramenta muito poderosa. Ela deve sim se tornar acessível a cada vez mais pessoas. É algo que realmente vem transformando vidas. Quando a gente considera o impacto, a interferência que o mundo espiritual tem sobre a nossa psique, sobre o nosso sentir. Mas lembre-se, a apometria é algo que deve ser tratado com responsabilidade. Se você for fazer qualquer coisa que envolva o intercâmbio com o mundo espiritual, seja desobsidiando alguém, seja trabalhando um espírito que está acompanhando a pessoa para encaminhamento, sempre faça isso dentro da máxima maior que o Cristo nos ensinou, do amor, da caridade, do serviço abnegado ao outro, porque a caridade é a perfeição. Se a gente faz isso sem esse acompanhamento do amor, sem essa intenção abnegada, sem desejo de retorno material, se a gente faz isso realmente de um lugar de amor, os espíritos de luz, as egrégoras positivas se aproximam da gente. Agora, se a gente faz isso de um lugar de retribuição, não, eu estou fazendo para receber algo em troca, que seja um presente, um iPhone ou dinheiro, opa, cuidado, muito cuidado, você está cavando uma cova para si mesmo. Se você for trabalhar com a apometria só para fins de captação psíquica, trabalhar personalidade, subpersonalidade, trabalhar o campo da pessoa, mas sem influenciar ou desobsidiar, mexer com o espírito, tá tudo bem. Tem muito terapeuta que faz isso, não condeno, não julgo, segue fazendo o teu trabalho, porque também é a forma que você ganha o teu ganha-pão, a forma como você sustenta a sua família, é o teu trabalho. Então, tá tudo bem, mas separa bem. Se tem intercâmbio de espírito e precisa do espírito para fazer o trabalho, ou seja, uma psicofonia, uma psicografia, uma mensagem, precisa incorporar para soltar, para liberar, de não misturar as coisas com dinheiro. Muito cuidado. Se você precisa de ajuda, qualquer tipo de ajuda nesse sentido espiritual, nós temos o Projeto Acordar. É um trabalho de atendimento apométrico fraterno. A gente entrou em recesso agora, nesse período de dezembro. A gente volta meado de janeiro. É só procurar lá as minhas redes sociais, o perfil Professor Gabriel Menezes no Instagram, manda mensagem no privado que eu mando o link do grupo no WhatsApp, onde a gente coordena as reuniões, marca os dias das reuniões, a gente faz o atendimento apométrico aberto, a gente faz uma reunião de oração, de meditação, de uma leitura, de evangelho, a gente faz os passes apométricos para limpar o campo do coletivo e depois as pessoas que são selecionadas pela questão da comorbidade, vamos dizer assim, pela questão da intensidade do problema, aí a gente reserva para o trabalho individual e a gente atende essas pessoas individualmente, mas tem uma fila de espera grande porque a demanda é muito grande, os trabalhadores são poucos. E se você tem interesse para apometria também, pode me procurar, porque a gente tem um grupo de desenvolvimento. A gente tem tanto trabalho de atendimento como trabalho de desenvolvimento, que também todos eles são feitos em bases fraternas de amor e serviço abnegado. Não tem dinheiro, não tem nada. É isso, são trabalhadores dedicando parte do seu tempo voluntariamente para ajudar outras pessoas. Então, só me procurar no perfil lá, Professor Gabriel Menezes, me mandar mensagem que as portas estão abertas aí para ajudar vocês. Perfeito, professor. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, dê essa força, ative as notificações, deixe um comentário legal aí para o professor Gabriel. Curta esse vídeo, compartilhe para o máximo número de pessoas e fique conosco, porque o nosso objetivo aqui é continuar buscando desvendar os segredos deste mundo místico. Muito obrigado e até um próximo programa, pessoal. Valeu!